Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. 2016 foi especialmente brutal para fãs de artistas estrangeiros que tiveram seu pico artístico, né, criativo ou comercial na década de 80, porque em janeiro perdemos David Bowie, abril Prince e justamente no dia de Natal daquele ano, George Michael, numa ironia tremenda, porque um dos maiores hits do Wham, grupo do qual ele fez parte nos anos 80, é justamente a canção Last Christmas, né? Que na época eu nem sabia que existia. Eu não me lembro de ter tocado Last Christmas nas rádios interioranas paulistas, né? Talvez porque a gente não tivesse aquela coisa de ficar consumindo singles de Natal estrangeiros da época, né? Exceto, claro, Do They Know It's Christmas, que não deixou, inclusive, com que Last Christmas atingisse o primeiro lugar das paradas inglesas naquele ano. Tudo isso e muito mais você aprenderá ou poderá aprender, caso não saiba, no curtinho documentário sobre a canção Last Christmas, que agora, em dezembro de 2025, está no catálogo da Netflix. Antes de falar um bocadinho sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu só fui conhecer essa canção, eu acho, nossa, na época da internet ou algum outro momento, né? Nem é uma das minhas canções favoritas do Wham. Vixe, longe de ser, mas eu cantarolo de vez em quando algum pedacinho dela. Eles mostram, inclusive no documentário, os vocais sem os instrumentos, né? Da canção, os vocais isolados, como George Michael cantava bonito, né? Pois bem, o documentário é uma espécie de especial de TV, gente. Tem que falar um bocadinho da formação e do fim do Wham, como no documentário maior sobre a história do grupo, né? Que a própria Netflix levar ao ar, se não me engano, em 2024 também, e especificamente sobre a criação dessa canção. Ela é uma canção super tocante, que já foi gravada, regravada, vixe, por Ariana Grande, Backstreet Boys, Mary J. Blige. Hoje em dia, meninas mais tipo Sabrina Carpenter, aquela Chapel Row, fizeram covers em shows. Taylor Swift gravou isso, é um clássico, mas não é uma das canções mais sofisticadas em termos de composição, tal, né? Então, uma boa parte do documentário recria o clipe, né, da canção, que foi gravado na Suíça com um grupo de amigos. Só tinha uma modelo, né, a atriz principal lá, que não era amiga daquele grupo. Então, assim, um grupo de amigos do George Michael, do Andrew Wrigley, foram transportados para a Suíça e gravaram o vídeo. Então, todo mundo, é claro, exceto o George, tá lá para inaugurar uma estátua e fica falando dos detalhes da produção da canção, do vídeo, e aí tem entrevistas com outras pessoas, tipo Neil Tennant dos Pet Shop Boys, né, e coisas assim. É bastante enternecedor. O que eu achei, e bacana, viu, e é curtinho, o que eu achei estranho, assim, foi que eles não citaram um produto, né, derivado dessa canção, que é o filme Uma Segunda Chance para Amar, aquela comédia romântica natalina, que eu até resenhei aqui no canal, eu não gostei, mas é um produto que veio dali, e a roteirista daquilo lá é a Emma Thompson, né? Que é uma atriz e roteirista prestigiada. Eu achei estranho eles não terem falado, pelo menos, olha, até um filme nasceu disso, né? Eu resenhei esse filme aqui no canal, eu cheguei a ver. Mas é assim, para fãs do Wham dos anos 80, mais indicado, né? Não sei se é um documentário que pessoas que não curtiam o Wham podem gostar, porque é tão assim,
muitos são aquelas pessoas falando do George Michael, né? Então, mas é para quem é fã do George Michael mesmo, porque não vai te dar contextualizações X e Y, né? Da momento e disso e daquilo. Então, acho que mais é restrito, né? Mais para fãs do Wham. E eu que nunca lembro que o Wham, na verdade, tem aquelas duas moças, né? Tinha Pepsi e Shirley. Eu nem sabia que uma delas era casada com o carinha do Spandau Ballet, Martin Kemp. Sempre eu associo o Wham com... Bom, claro, primeiro com o George Michael. Gente, Last Christmas, ele toca tudo e cantou a canção. O Andrew nem, né, participou e tal. Então, eu sempre associo o Wham mais com o George Michael. Mas, assim, eu sei que é uma dupla, né? Mas, na verdade, tinha as duas moças. Era um quarteto, né? Sempre, quando aparece eu no documentário de novo, essa vez eu... tem a Pepsi e a Shirley. Mas, enfim, até marejou, né? Meus olhos marejaram, porque dó do George Michael, as pessoas gostavam dele, e ele realmente era um bom cantor e era um popstar de expressão, né? De talento daquela década. Foi a década em que eu adolesci. Quanto o Wham e quanto George Michael eu não ouvi nessa minha vida? Um monte. Menos Last Christmas. Eu nunca ouço isso inteiro, né? Tem pedaço lá que tocou que eu... é assim esse pedaço? Porque eu só me lembro do Last Christmas, né? Mas, porque não é a minha canção favorita. Mas valeu muito. Tchau.